O Eterno Galileu. Fulton Sheen. Fulton John Sheen, 1895-1979, nasceu em uma família católica devota em Illinois, Estados Unidos, que o ensinou a rezar o rosário todos os dias. Foi ordenado sacerdote em 1919 e ensinou teologia e filosofia na Catholic University of America, até ser nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Nova York, 1951. Depois, bispo de Rochester, 1966, e arcebispo de Newport, Gales, 1969. Teve uma trajetória intelectual brilhante e foi um dos escritores católicos mais profícuos da história. Grande comunicador, escreveu aproximadamente 70 livros e inúmeros artigos para revistas e jornais. Ficou conhecido por seus programas de rádio The Catholic Hour e de TV Life is Worth Living, que tratavam de temas como casamento, política, vida intelectual e cotidiano. Ganhador de 2 Emmy Awards, Sheen era extraordinariamente capaz de comunicar com sabedoria, clareza e bom humor a mensagem do Evangelho. Em 2012, foi declarado venerável por Bento XVI. Fulton Sheen. Uma apresentação. Se eu não fosse católico e estivesse procurando a verdadeira igreja no mundo de hoje, eu iria em busca da única igreja que não se dá muito bem com o mundo. Em outras palavras, eu procuraria uma igreja que o mundo odiasse. Se você tiver que encontrar Cristo hoje, então procure pela igreja que é acusada de estar desatualizada com os tempos modernos, como nosso Senhor foi acusado de ser ignorante e nunca ter aprendido. Procure a igreja que o mundo rejeita porque se proclama infalível, pois foi pela mesma razão que Pilatos rejeitou Cristo, por ele ter se proclamado a si mesmo a verdade. Procure a igreja que é rejeitada pelo mundo, assim como nosso Senhor foi rejeitado pelos homens. Procure a igreja que, em meio às confusões de opiniões conflitantes, seus membros a amam do mesmo modo como amam a Cristo e respeitam a sua voz como a voz do seu fundador. Dom Fulton Sheen. Nasceu Peter John Sheen, este poderoso evangelizador, em El Paso, no Illinois, Estados Unidos, aos 8 de maio de 1895, filho do fazendeiro Newt Sheen e sua esposa Délia. Aos 8 anos de idade, já servia a Santa Missa como um coroinha para o bispo John L. Spalding, da cidade de Peoria. Um dia, Sheen deixou cair um galheteiro no chão e o quebrou. Naquela época, havia um rigor muito maior do que há hoje para com as crianças, que dirá naquilo que se relacionava às coisas de Deus, e mais ainda, numa cidade do interior. O menino, naturalmente, ficou muito assustado. Depois da celebração, esperava trêmulo por uma dura reprimenda. O bispo Spalding, de fato, veio falar com ele, mas, para sua surpresa, ao invés de lhe fazer uma advertência, sussurrou-lhe 2 previsões inesperadas sobre sua vida. Primeiro, o bispo disse que Sheen um dia estudaria em Louvain, na Bélgica, o que naquele momento soava absurdo. Segundo, disse-lhe: algum dia você será exatamente como eu sou. A criança certamente não entendeu muita coisa naquele momento. Anos mais tarde, viria a cursar o ensino médio no Instituto Spalding. Depois prosseguiu seus estudos no St. Viator College, Illinois, e frequentou o St. Paul's Seminary, em Minnesota, antes de ser ordenado sacerdote, aos 20 de setembro de 1919. Brilho jovem e o início do cumprimento da profecia.
Em 1920, Sheen vai à Catholic University of America para continuar seus estudos. Ali permaneceu apenas 1 ano antes de partir para o estudo avançado de filosofia na Universidade Católica de Louvain, Bélgica, exatamente conforme predito pelo Spalding. 5 anos depois, voltou à Universidade Católica para ensinar. Nos 23 anos seguintes, foi na Universidade Católica que o já destacado Padre Sheen aperfeiçoou suas habilidades como acadêmico, educador, orador e evangelista. Ele trabalhou, primeiro, na School of Theology and Religious Studies, Escola de Teologia e Estudos Religiosos daquela instituição. Depois, na Escola de Filosofia, ministrando cursos relacionados a ambas as disciplinas, incluindo Filosofia da Religião, Deus e Sociedade e Deus e Filosofia Moderna. Já nessa época, não só muitos estudantes, como também uma verdadeira multidão de visitantes lotavam a célebre Sala 112, McHammond Hall, para ouvir suas palestras. Não havia como o singular talento do querido Padre Sheen como orador e pregador passar despercebido, mesmo em seus primeiros anos, quando ainda amadurecia. Em janeiro de 1927, aos 30 anos, e ainda em seu primeiro ano de ensino na universidade, ele foi selecionado para pregar na missa universitária anual. O tema pedido, complexíssimo, foi a vida e obra do santo padroeiro, Santo Tomás de Aquino, o que o fez com brilhantismo. Aos seus 39 anos de idade, Sheen foi feito monsenhor pelo Papa Pio XI, no ano 1934. 1 ano depois, foi o Monsenhor Sheen, e não um administrador de alto escalão, o principal orador da celebração do sesquicentenário da universidade. Com firmeza, a reputação do jovem professor da Catholic University cresceu. Primeiro no campus, depois em círculos cada vez mais amplos, à medida que sua brilhante oratória e capacidade de comunicação atraía mais atenção da mídia. A primeira experiência do Padre Sheen com a radiodifusão foi no ano 1926, quando foi convidado para gravar uma série de palestras nas noites de domingo em uma estação de rádio. 4 anos mais tarde, o jovem padre foi convidado a apresentar, durante 2 semanas, o programa de rádio The Catholic Hour, a Hora Católica. A resposta do público foi tão positiva que ele foi convidado a permanecer como palestrante semanal no programa. De 1930 a 1950, as palestras semanais do então Monsenhor Sheen em A Hora Católica apresentaram ao grande público o ensinamento católico de uma maneira como nunca antes havia sido feita. A partir do fundo de sua grande fé e sólida erudição, o professor Padre Sheen abordava tópicos que iam desde a devoção à Santa Maria Santíssima, tema sempre polêmico em uma nação de maioria protestante, até os graves perigos do comunismo. Enraizado em seus profundos conhecimentos do pensamento filosófico do grande Santo Tomás de Aquino, ele pregou o Evangelho e mostrou como se aplica às decisões morais pessoais e às grandes questões sociais da época. Em resposta às suas transmissões de rádio, o Monsenhor Sheen passou a receber um grande e constante fluxo de cartas. Em 1937, escreveu numa carta ao reitor da universidade, Monsenhor Joseph Corrigan. Durante o ano passado, as cartas que exigiam atenção pessoal corriam entre 75 e 100 por dia. E isso justamente com aulas que nunca eram dadas com menos do que 6 horas de preparação cada. Isso me deixava fisicamente exausto, mas o bem a ser feito e uma tão grande oportunidade de apostolado não se deve deixar de lado.
Fulton Sheen a Monsenhor J. Corrigan. Muitas dessas cartas deviam falar. Monsenhor Sheen viajou por todo o país realizando palestras acadêmicas, participando de missões, retiros, fazendo homilias como convidado, formaturas e conferências em diversas organizações católicas. O professor vivia eternamente muito ocupado, mas não apenas manteve seu cronograma completo de ensino, como também encontrou tempo para escrever muitos livros. Publicou 34 obras durante seus 23 anos de carreira docente na Universidade Católica e outros 32 depois que deixou a universidade. Todos esses livros viriam a se tornar obras de referência para o estudo do catolicismo em todo o mundo, traduzidos para os mais diversos idiomas. Além disso, transcrições de suas palestras de rádio semanais foram publicadas por iniciativa do patrocinador do Conselho Nacional dos Homens Católicos, em dezenas de folhetos, impressos e reimpressos milhares de vezes. Muitas de suas outras palestras e sermões foram também publicados. Sheen foi ainda um colunista de destaque também na imprensa secular. Transmissão de televisão de 1940. Nas décadas de 1930 e 40, um evento televisivo era um grande acontecimento. No domingo de Páscoa, dia 24 de março de 1940, o Monsenhor Sheen apareceu na primeira transmissão mundial de TV de um serviço religioso católico e no maior país protestante do mundo. Ele falou então sobre o simbolismo espiritual da televisão. O programa foi transmitido pela W2XBS, o predecessor da atual WNBC de Nova York. Foi patrocinado pelo Conselho Nacional dos Homens Católicos, em comemoração do seu 20º aniversário como organização e pelo 10º aniversário de seu patrocínio da transmissão de rádio A Hora Católica. Em 1950, Monsenhor Sheen deixou a Universidade Católica para se tornar diretor nacional da Sociedade para a Propagação da Fé. A essa época, ele já era um dos católicos mais conhecidos de sua época. O próximo capítulo de sua missão o levaria a ganhar fama e influência sem precedentes para um membro da Igreja. Fulton Sheen foi consagrado bispo aos 11 de junho de 1951. Terminava de cumprir-se a profecia, nunca esquecida, do bispo Spalding. No outono daquele mesmo ano, Sheen começa sua famosa série de televisão Life is Worth Living. Vale a pena viver. Foi um tremendo e impressionante sucesso, chegando a cerca de 30 milhões de espectadores a cada semana, o que a tornaria a série religiosa mais amplamente vista na história da televisão. Ele ganha um prêmio Emmy como melhor personalidade de TV. É destaque na capa da revista Time e torna-se um dos católicos mais influentes do século XX. Acredita-se que o bispo Sheen tenha levantado muitos milhões de dólares para apoiar as missões católicas através da Sociedade para a Propagação da Fé. Por 16 anos, ele liderou esse esforço em 129 dioceses nos Estados Unidos e influenciou a vida de dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele também era conhecido por ter levado inúmeras almas a se converterem à Igreja Católica, desde os nova-iorquinos da classe trabalhadora, que ele encontrou em sua vida cotidiana, até as celebridades, que o procuravam para instrução. Entre aqueles cujas conversões Sheen influenciou estão o escritor agnóstico Haywood Brown, o político Clare Boothe Luce,
o fabricante de automóveis Henry Ford II, o escritor comunista Louis F. Budens, o designer teatral Joe Milziner, o violinista e compositor Fritz Kreisler e a atriz Virginia Maio. Entre 1962 e 1965, o bispo Sheen participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II. Trabalhou em estreita colaboração com o então padre Joseph Ratzinger e futuro Papa Bento XVI, que era um especialista em teologia na comissão missionária. Em uma entrevista de 2012 para a Rádio Vaticano, o já-Papa Bento XVI relembrou ao vivo como Fulton Sheen nos fascinava às noites com suas palestras. Em 1966, Sheen foi nomeado bispo da Diocese de Rochester. Ele renunciou a essa posição em 1969. Em sua carta de renúncia, escreveu: "Não estou me aposentando, apenas recapitulando." O Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo da sede de Newport, no país de Gales. O arcebispo Sheen permaneceu sempre ativo, passando os últimos anos de sua vida escrevendo e pregando. Um tema consistente nas pregações do arcebispo Sheen ao longo de sua vida, e especialmente em seus últimos anos, foi sobre os benefícios de se realizar com frequência uma hora santa em frente ao Santíssimo Sacramento, isto é, colocar-se em silêncio diante de Nosso Senhor sacramentado para adorar e falar com Ele em íntima oração. O autor Michael Dubriel disse: "Não há ninguém na Igreja moderna que tenha feito mais para popularizar a prática de rezar e meditar na presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento." Praticar regularmente a hora santa não foi um conselho que Fulton Sheen tenha dado sem o praticar. Ao longo de seus anos na Universidade Católica, ele manteve sempre sua hora santa diária, rezando na Capela Caldwell e na capela particular de sua residência. Muitas pessoas que trabalharam perto dele, ao longo dos anos, atestam que ele nunca deixou de guardar essa hora santa, desde o dia de sua ordenação sacerdotal até sua morte no chão de sua capela privada, na presença de Cristo. Aos 2002, a causa do arcebispo Sheen para a canonização foi oficialmente aberta sob a liderança da Diocese de Peoria, e desde então ele é reconhecido como servo de Deus. Aos 28 de junho de 2012, o Papa Bento XVI anunciou que a Congregação para as Causas dos Santos havia reconhecido a vida do arcebispo Sheen como uma vida de virtude heróica e o proclamou Venerável Servo de Deus Fulton J. Sheen. Ao 6 de março de 2014, o Conselho de Especialistas Médicos que assessorou a Congregação para as Causas dos Santos aprovou unanimemente um milagre relatado, atribuído à sua intercessão. Aos 17 de junho de 2014, a Comissão Teológica, de 7 membros, que aconselha a congregação, concordou unanimemente com a descoberta da equipe médica. O próximo grande passo no processo de canonização da Igreja seria a beatificação deste grande trabalhador do Reino de Deus. Coisas partidas são preciosas. Nós comemos pão partido porque partilhamos da morte de nosso Senhor. Flores partidas dão perfume. Incenso partido é usado em adoração. Um navio partido salvou Paulo e muitos outros passageiros na sua ida para Roma. Às vezes, a única maneira que Deus tem para entrar em alguns corações é partindo-os. Fulton Sheen, por Henrique Sebastião. O infinito da pequenez.
De que maneira as almas encontram Deus? É uma verdade psicológica a de que somente ao nos fazermos pequenos conseguiremos descobrir alguma coisa de grande. Erguida ao nível espiritual, esta lei diz-nos a maneira por que poderemos encontrar a Deus, sendo, na alma e no coração, quais criancinhas. Verifique esta lei cada um de nós, à luz da sua experiência pessoal, e verá então como ela se aplica a Deus. Já repararam que na ordem material tudo parece grande às criancinhas? Os pais afiguram-se-lhes maiores que todos os outros homens, e perfilados contra os vidros da janela, maiores até que as majestosas árvores que se erguem nos campos, lá ao longe. Não há criança nenhuma que não goste de histórias de gigantes, porque para elas são gigantes todas as pessoas crescidas, e tão gigantes que tocam no céu com a cabeça. Ora, não há dúvida de que pessoa alguma, por mais alta que seja, conseguirá jamais chegar às estrelas com a cabeça. Mas, para as crianças, consegue. Porque, em relação a elas, tudo é enorme neste mundo, até mesmo as pessoas grandes. E só quando as crianças chegam a ser também pessoas grandes, é que descobrem que neste mundo, afinal, tudo é pequeno. E assim se demonstra que é somente sendo pequenos que conseguimos descobrir o que é grande. Querem outro exemplo? Não há criança nenhuma que não goste de cavalgar um pau de vassoura. Tão depressa nele monta, logo, por artes mágicas, brotam daquela vara de madeira 4 patas que escarvam o chão, e até as palhas da vassoura se transformam em crinas que a velocidade do galope faz esvoaçar epicamente. Ora, paus de vassoura não são cavalos, e as próprias vassouras não são crinas. Mas para as crianças são tudo isso, porque as crianças são tão pequeninas que, em comparação com elas, tudo mais lhes parece enorme. Até os gigantes que passeiam pelas florestas, calcando as árvores como se fossem ervas, são tão grandes e fortes porque assim são vistos pela humilde pequenez das criancinhas. Crescidas elas e tornadas gente grande, grande a valer, logo os gigantes desaparecem e os contos de fadas se desvanecem em fumo. Porque é somente sendo pequenos que conseguimos ver o que é grande. Vejamos um último exemplo ainda. Em quantos lares não haverá um rapazinho que brinca com soldadinhos de chumbo de pouco mais que 3 centímetros de altura? Alinham-os sob o comando do tenente, de majores e de generais, e fá-los avançar contra o inimigo. Para o rapazinho, esses soldados não são de chumbo, são de carne e osso. Não medem 3 centímetros de altura, mas sim 1,70 m. Não levam nas mãos espingardinhas de chumbo, estão manejando autênticas metralhadoras. Não estão imóveis sobre a mesa, estão avançando no campo de batalha. O rapazinho sente o cheiro da pólvora, ouve o ribombar dos canhões e o matraquear das metralhadoras. Vê os soldados caírem ao seu lado, atingidos pelas balas. Até as flores vermelhas da toalha da mesa são manchas de sangue dos mortos e feridos que os estilhaços da metralhadora prostraram em pleno combate. É uma autêntica batalha, que não acabará enquanto houver de pé um soldadinho de chumbo. Quando o rapazinho tiver crescido, já não brincará com os soldadinhos de chumbo, em que verá, então, apenas uns pedacinhos de sucata, que minguaram de heróis de 1,70 m para bonecos de 3 centímetros, e que jazerão no fundo de um velho caixote, arrumados e esquecidos como as alegrias da infância que não voltam mais. O que significará ser-se criança?
Ser-se criança é ser qualquer coisa de muitíssimo diferente do homem de hoje. É ter uma alma ainda fresca das águas do batismo. É crer no amor, crer na beleza e crer na fé. É ser tão pequenino que os anõezinhos dos contos de fadas não precisam se pôr nas pontas dos pés para lhe segredar aos ouvidos. É transformar abóboras em carruagens, ratinhos em cavalos, o minúsculo no imenso e o nada em tudo, porque todas as crianças possuem na alma uma rainha das fadas. É viver numa casquinha de nós e residir, ao mesmo tempo, num palácio em que se é rei do espaço infinito. O universo é a caixa de brinquedos das crianças. Elas dão piparotes ao sol quando se esconde no poente. Dão cambalhotas entre as estrelas que as cobrem da sua poeira de ouro. Pregam partidas à lua cheia. Puxam travessamente as caudas dos cometas. Ralham com o ribombar dos trovões e deliram de alegria com o fogo de artifício dos relâmpagos e com o serpentear das faíscas fulgurantes. Jogam as escondidas dentro e fora das ombreiras da porta do céu. Para elas, não há chão que não esteja atapetado de bonecos quebrados e de brinquedos espatifados. Correm em disparada nos espaços etéreos. Jogam bola com os planetas. Saltam para a garupa dos cavalos do apolíneo carro do sol. Sentam-se ao colo da mãe natureza e brincam com as tranças dos seus cabelos, ensaiando-lhe 1000 penteados para verem de que maneira ela lhes parece mais bela. Tais são as crianças, e tal é também a razão porque só nos fazendo pequenos como elas conseguiremos compreender o que é grande. Ora, sucede que há uma relação íntima entre a pequenez física, em que a infância consiste, e a pequenez mental, em que consiste a humildade. Não podemos ficar sempre crianças, mas podemos conservar sempre a maneira pela qual elas veem o mundo. Quer dizer, podemos sempre ser humildes. Assim é que, na ordem espiritual, a mesma lei se mantém sempre inalterável. Para que o homem possa achar e entender o que é realmente grande, terá sempre que fazer-se pequeno. Se expande o seu eu até as proporções do infinito, nada mais achará, porque nada existe que seja maior que o infinito. Se, pelo contrário, se reduz a zero, então parecer-lhe-á que tudo é grande e nada mais pequeno do que ele próprio. De que maneira poderá, portanto, o homem encontrar Deus na quadra do Natal? De que maneira poderá ele descobrir a razão da alegria que inspira a alegria desses dias festivos? Assim como é somente com fazer-se pequeno que ele descortinará o que é grande, assim também será com fazer-se humilde que ele descobrirá um Deus infinito sob a forma de uma criancinha. Para bem apreender esta verdade, imaginemos que 2 homens entram no presépio onde nasceu a criancinha. Um orgulhoso, humilde o outro. Suponhamos que no presépio de Belém entra primeiro o orgulhoso, impando de vaidade, besuntado com um verniz de sabedoria colhido em qualquer livro da história universal materialista. Acham que ele será capaz de ver ali a imensidade de Deus? Qual? Esse homem julga-se tão imensamente grande que entende nada poder existir maior que ele, e crê-se tão imensamente sábio que não supõe possa haver maior sabedoria do que a dele, e tão talentoso que nada mais pode aumentar o seu talento imenso. É tão grande aos seus próprios olhos que tudo mais é para ele minúsculo. Aquele que é realmente maior que todo o universo não passa para ele de uma criança ainda envolta em panos. Aquele que é realmente o Rei dos céus e da terra,
e em quem reside a eterna sabedoria, não é mais que um recém-nascido a soltar vagidos. Esse homem sorrirá altivamente da credulidade dos pastores que acreditam em anjos e da ignorância dos 3 magos que creem terem sido guiados providencialmente por uma estrela. Olhará desdenhosamente para a Virgem Mãe, a cujo respeito talvez relembre uma lenda indiana acerca do nascimento do deus Krishna. Para José, baixará um relance de olhos, e ao vê-lo coberto de pobres andrajos, achará que o dono do presépio teve toda a razão em querer proibir-lhe que ali se instalasse. Revolverá na memória tudo quanto a ciência tem feito para dar ao homem o domínio da terra, e pensará que perante tudo isso é loucura desmarcada supor que aquela criancinha é o Criador do mundo. Recordará a teoria da relatividade e achará que perante ela é o cúmulo do absurdo chamar Senhor do céu e da terra àquele pequenino ser choroso e frágil. Relembrará quão sensatamente os partidários do controle de natalidade têm procurado aconselhar os pobres a não gerarem filhos, e quão imprevidente foi a mãe daquela criança, a qual só podia dar agora como berço uma manjedoura de gado, guarnecida por um punhado de palhas apanhadas do chão de terra batida. Esse homem não viu ali o infinito, porque era infinitamente orgulhoso. Não descobriu ali a imensidade de Deus, porque era um personagem imensamente importante. Tão certo é que somente com fazermos-nos pequenos é que poderemos descobrir o que seja grande, até mesmo descobrir a Deus. Chega a vez agora de entrar no humilde estábulo um homem humilde, um homem dos que não estão convencidos de que tudo sabem, um homem que se sujeita a receber lições de quem sabe, um homem simples. Depara-se-lhe exatamente o mesmo espetáculo que o homem orgulhoso contemplara, e todavia vê-o de forma diferente. Olha para o teto do presépio e vê o vasto dossel do céu estrelado. Olha para a criancinha e vê aquele que nem a terra, nem os céus podem conter. Olha para a manjedoura de gado e vê que Deus se fez homem para ser o alimento eucarístico dos homens. Para esse homem humilde, os olhinhos ainda cerrados daquela criancinha já veem os corações e leem os secretos pensamentos de todos os homens que hão de nascer até o dia do juízo final. Para ele, os panos que enfaixam a criancinha e lhe tolhem os movimentos são os que mais tarde serão rasgados no dia da ressurreição. Para ele, aqueles lábios infantis são os que hão de dar aos homens o beijo da imortalidade e proclamar o evangelho da paz e do perdão. Para o homem humilde, aquelas tenras mãozinhas da criança amparam todos os povos e nações da terra. É um dia 25 de dezembro, mas para esse homem humilde é o dia do Natal do Redentor. A manjedoura é um trono. As palhas são preciosas tapeçarias. O estábulo é o palácio e a criancinha é Deus. O homem humilde encontrou, viu, descobriu a lição da eterna sabedoria, porque se reconhecia ignorante. Descobriu o supremo poder, porque se confessava insignificante e fraco. E conheceu a Deus infinito, imenso e eterno, porque era pequeno. Tão certo é que, só se fazendo pequeno, só assim e só então, o homem encontrará e compreenderá o que é grande. Sob outro ponto de vista, somente o homem humilde compreende e reconhece que necessita e depende do auxílio do alto, e é por tal motivo que só os humildes compreendem o significado da encarnação. Note-se bem que esta palavra, encarnação,
derivada do latim, significa etimologicamente fazer-se carne. Quantas vezes, ao querermos acentuar as qualidades de alguém, a sua bondade, por exemplo, dizemos com bastante exagero que esse alguém é a encarnação da bondade? Queremos significar assim que o ideal da bondade tomou nesse alguém a forma de homem. Pois também, quando falamos do mistério da encarnação, queremos dizer, afinal, que a vida, a verdade e o amor de Deus eterno e infinito assumiram visível figura humana na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A fé do homem humilde confirma-lhe que aquela criancinha é o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é o Criador dos homens, feito homem, que precisa de leite para se alimentar, mas que é às suas mãos que as aves do céu se vêm alimentar, que nasceu de uma mãe mortal, mas que já existia antes dessa mãe, que ele, por isso, fez bela e imaculada, como todos nós teríamos feito para as nossas mães, se dispuséssemos de poder para tanto, que jaz sobre humildes palhas e, todavia, é o Senhor do universo e Rei dos céus, que nasceu no tempo finito e, todavia, já era desde toda a eternidade, que no presépio tem por dossel do seu berço humílimo as estrelas do céu, que ele próprio criou. O homem orgulhoso vira nele apenas uma criança, mas o homem humilde, iluminado pela fé, sabe ver nela duas vidas, a divina e a humana, reunidas na unidade da pessoa de Deus. Entre essas duas vidas de Cristo, a divina, que ele sempre possuiu pelo seu eterno nascimento no seio de Deus Pai, e a humana, que principiou a possuir pela sua encarnação no seio de uma virgem, não há nem fusão, nem confusão. Nele, o divino não absorve o humano, nem o humano diminui o divino. A união é tal que só existe uma pessoa, a pessoa divina, que é a pessoa do Verbo de Deus. Nenhuma analogia humana para tal existe, pois nem sequer se lhe pode comparar a união do nosso corpo e da nossa alma na unidade da nossa pessoa, pois que esta união não nos revela o insondável mistério de um Deus feito homem, a fim de que o homem possa voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. As almas simples e humildes, que conseguem ser tão pequenas a ponto de poderem ver a grandeza de Deus na pequenez de uma criancinha, são também as únicas que poderão compreender a causa da sua encarnação. Veio ele a esta nossa pobre terra para nos propor uma troca, para nos dizer, como somente a sua bondade poderia dizer-nos: dai-me a vossa humanidade, que eu vos darei a minha divindade. Dai-me o vosso escasso tempo, e eu dar-vos-ei a minha eternidade. Dai-me o vosso frágil corpo, e eu vos darei, na redenção, um corpo glorioso. Dai-me o vosso ingrato coração, que eu dar-vos-ei o meu amor. Dai-me o vosso nada, e eu dar-vos-ei o meu tudo. O mundo, porque se deixa cegar pela ambição do poderio, parece incapaz de compreender esta verdade paradoxal. Que assim como só as criancinhas têm a consciência da grandeza do universo, assim também só os corações humildes têm a consciência da grandeza de Deus. O mundo não é capaz de compreender esta verdade, porque confunde pequenez com fraqueza, simplicidade infantil com infantilidade e humildade com inferioridade. Entende poderio somente em termos de força material, e sabedoria unicamente em termos do vão conhecimento da instável moda intelectual de cada dia. Esquece que sob a fraqueza física se pode esconder uma força moral imensa, tal qual sob as roupinhas do menino Deus se ocultava a onipotência. E que na simplicidade da fé
se encontra a verdadeira sabedoria, tal qual sob a forma de criança divina que consubstanciava a suprema inteligência. Ali residiu a verdadeira força, força que fazia tremer os anjos, que dava impulso à multidão das estrelas na imensidão dos espaços, que na terra fazia oscilar de pavor o trono de Herodes. Era a força desse divino e temeroso amor, feito aparentemente tão minúsculo sob a forma daquela criancinha, para nos ensinar, à medida de Deus, o que devemos ter por verdadeiramente forte. Deve, pois, a sua lei ser a nossa lei. Devemos principiar a tarefa da nossa vida eterna como Jesus condescendeu em principiar a sua, tomando como ponto de partida o que havia de mais ínfimo e mais humilde, para subir daí até o mais alto e mais majestoso. Assim como ele, que é Deus, quis descer à insignificância da meninice como primeiro passo para o seu triunfo eterno, assim também nós devemos descer do nosso orgulho ignorante, até sermos o que aos seus olhos devemos ser. Enquanto não vos fizerdes como estas criancinhas, disse nosso Senhor, bem categoricamente, não entrareis no reino dos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 3. Fazer-nos como criancinhas significa sermos humildes e verdadeiros na opinião que temos de nós próprios, reconhecermos a desproporção que existe entre a insignificância da nossa pobre vida terrena e a vida eterna que nos aguarda depois desta. Confessarmos a nossa fraqueza, os nossos pecados, a pequenez de tudo quanto realizamos neste mundo perante o esplendor de grandeza e de sabedoria que será nosso, contando que sejamos agora tão humildes que nos prostremos ante uma criancinha deitada num presépio e reconhecemos nela o Senhor Deus, nosso Senhor, nossa vida e nosso tudo. Desta maneira, o dia do Natal de Deus feito homem é o dia da criança, no qual os homens de todas as idades devem regressar, em espírito, à idade em que foram crianças, em que os orgulhosos devem fazer-se humildes, os grandes tornarem-se pequenos, para que todos encontrem a Deus. Nesse dia, nenhum homem deve revestir, da vã sabedoria do século, as suas palavras, mas sim proferi-las com a simplicidade da infância. Todos devemos entrar de joelhos no presépio, deixando cá fora a nossa vã ciência, o nosso orgulho, a nossa pretensa superioridade. E todos devemos sentir-nos como meninos perante o mistério insondável da humilhação do Filho de Deus. Como criancinhas, devemos aproximar-nos de joelhos da mais bela mulher que jamais houve no mundo, da única mulher que entre todas as mulheres recebeu de Deus a rosa purpúrea da maternidade, juntamente com a rosa de imaculada brancura da virgindade, da mulher que, ao tornar-se mãe de Deus, tornou-se mãe dos homens. E então pediremos a essa mãe que nos ensine a servir a Deus, a amar a Deus e a orar a Deus, dizendo-lhe como criancinhas: Linda Senhora vestida de azul celeste, ensina-me a rezar. Já que Deus foi o teu filhinho, ensina-me a falar. Sentaste-o muitas vezes nos joelhos, cantaste para o adormecer, como me cantou minha mãe. Depois, para o entreter, também lhe contaste histórias, segurando-lhe as mãozinhas para ele estar quietinho e para ele não chorar, porque ele, de certo, também chorava, não é verdade, Virgem Mãe? Achas que ele ouvirá com atenção se eu lhe disser coisinhas da minha vida que às vezes me afligem? Eu falarei baixinho para ele ouvir melhor e ter pena de mim. Linda Senhora, vestida de azul celeste, ensina-me a rezar, pois que Deus foi o teu filhinho e tu sabes ensinar. E quando assim tivermos pedido a Nossa Senhora que nos ensine a rezar,
oremos a Jesus. E se não tivermos perdido totalmente a humildade infantil que nos faz compreender os segredos do infinito, poderemos fazer-lhe uma das perguntas mais importantes do mundo. Não lhe perguntaremos qual é a estrutura dos átomos, nem se o espaço é curvo, nem se a luz se propaga às ondas, mas sim perguntar-lhe-emos que impressão ele sentiu, como Deus dos céus, quando nasceu como criancinha nesta mísera terra em que vivemos. Menino Jesus, também foste pequeno como eu fui? E o que foi que tu sentiste ao ver-te fora do céu e igualzinho assim a mim? Se fosse eu, acho que choraria com saudades da minha casa feita de céu, e haveria de ficar aflito por não ter ali um anjo para me ajudar a lavar-me e a vestir-me. E os teus pais deram-te brinquedos como têm todos os meninos e meninas? E ias aos domingos brincar no céu com os anjinhos menores e jogar bola com as estrelas? E os anjinhos jogavam às escondidas por trás das suas asas? E o que dizia a tua mamãe quando sujavas tua roupinha ao brincares no chão da nossa terra? Sim, porque não a sujavas lá no céu, onde o chão está sempre tão azul e tão limpinho. E às noites, ao deitar-te na caminha, a tua mãe aconchegava-te bem a roupa e dava-te um beijinho para tu dormires, depois de te fazer dizer as orações? Com certeza não esqueceste tudo isso e lembras-te do que sentias quando eras ainda pequenino. Por isso, leva-me pela mão, ó meu Jesus. Repete ao teu eterno Pai a minha prece e diz-lhe assim: Pai, eu, que sou teu filho, trago-te aqui a oração de outro pequenino. E o teu eterno Pai há de sorrir-te, se tu és tão lindo e pequenino, e há de responder: Amém, Jesus. Se soubermos ser tão pequeninos que possamos dizer estas coisas a propósito de um presépio, sobre o qual esvoaçam asas de anjos à luz de uma estrela maravilhosa, então poderemos ter realmente o sentimento do infinito. Se soubermos ser tão humildes que não hesitemos em prostrar-nos perante um que ali foi por nem sequer ter casa, então encontraremos ali a nossa casa. Se formos tão simples que sejamos capazes de tornarmos a nos sentir crianças, mesmo quando velhinhos, então encontraremos a vida que durará perpetuamente quando tiver para nós acabado o tempo. O menino Jesus vem para alguns quando tem os corações saturados do mundo. Para outros, vem quando a fome do corpo lhes faz sentir a fome da celestial justiça. Para outros ainda, quando se diria que estavam presas no abraço das venturas materiais. Ainda para outros, quando o mundo em que se apoiavam lhes fugiu das mãos e os deixou cair. E para quantos ele vem, quando as lágrimas lhes inundam as faces e que só ele as pode enxugar. Mas para cada um e para todos, Jesus vem à sua maneira silenciosa e doce. Ele, o Cristo, a hora mística da missa da meia-noite do Natal. Os pastores e os magos. Quem quer que pense, por pouco que seja, nas coisas da religião, será naturalmente levado a formular perguntas como estas: por que será que tão poucas almas encontram a Cristo? Por que será que os vãos e transitórios caprichos de cada dia conquistam aderentes tão numerosos e o Divino Salvador tão poucos? Muitos são os que conhecem Jesus Cristo como um pregador simpático de boa fraternidade, ou então um reformador social de tendências humanitárias, mas são muito poucos os que o reconhecem e confessam como Deus feito homem entre os homens, luz e vida do mundo. De onde provirá, pois? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.